A água se transforma em sangue. Deus instruiu Moisés para que fosse junto com seu irmão, Arão, até ao faraó do Egito, e pedisse pela liberdade do povo hebreu, que era mantido como escravo. Moisés e Arão assim fizeram. Após a primeira recusa do faraó ao pedido, Moisés orientou que seu irmão tocasse com uma vara no rio Nilo para que a água se transformasse em sangue. O Nilo é um rio importante para a região e considerado divino pelos egípcios. A história conta que durante 7 dias o rio e seus afluentes, assim como as fontes e poços, transformaram-se em sangue, fazendo com que os peixes e outros animais morressem. Após esse período, Moisés e Arão voltaram ao encontro do faraó para repetir o seu pedido. A infestação de rãs. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: eis o que diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus servos. Após a segunda resposta negativa do faraó, Deus enviou uma infestação de rãs que se espalhou por todo o Egito. Com a região tomada, o faraó recorreu a Moisés e Arão e prometeu que, se as rãs fossem retiradas, iria libertar o povo hebreu. A infestação de piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Após a promessa de libertação do povo hebreu com o fim da infestação de rãs ter sido quebrada, Moisés e Arão pediram novamente pela liberdade dos hebreus, mas o faraó a negou e Deus enviou a terceira praga. A terceira praga enviada causou grande desconforto em todo o povo egípcio e nos seus animais. Os insetos que surgiam da terra infestavam e picavam as pessoas e o gado, causando coceira. A infestação de moscas. O Senhor disse a Moisés: irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó, quando ele sair para ir à margem do rio, e dir-lhe-ás: eis o que diz o Senhor, deixa partir o meu povo, para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Novamente, Moisés e seu irmão foram ao encontro do rei do Egito para pedir que os hebreus fossem libertos da escravidão e pudessem realizar um culto em homenagem ao seu Deus. Como o faraó não permitiu, foi enviada uma infestação de moscas ao Egito. Porém, povo de Deus, os hebreus, não foi atingido pela praga. Enquanto os egípcios sofreram com as moscas, os hebreus não foram atacados. O faraó chamou Moisés e Arão e pediu que acabassem com as moscas. Ele propôs que o culto ao Deus fosse realizado no Egito, porém Moisés rejeitou a proposta porque o tipo de culto seria mal visto pelos egípcios, que poderiam apedrejar os hebreus. O rei do Egito concordou em dar a liberdade se as moscas desaparecessem. Deus fez as moscas sumirem, mas o faraó não cumpriu a promessa e manteve os hebreus escravizados. A peste nos animais. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo que pertence aos israelitas. Como o faraó negou novamente um pedido de libertação do povo hebreu, Deus enviou uma praga que fez todos os animais adoecerem e morrerem. Exceto os animais dos hebreus, que permaneceram saudáveis. O povo hebreu também pode ser chamado de israelitas ou judeus. As feridas e úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai vossas 2 mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela tornar-se-á uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebatarão em úlceras. Pela 6ª vez, Moisés e Arão foram até o faraó pedir pelos hebreus. Porém o líder egípcio permanecia inflexível e não libertava efetivamente o povo. Então, Deus enviou a 6ª praga, que fez com que todos os egípcios, incluindo o faraó e sua família, ficassem doentes, com feridas e úlceras pelo corpo. Chuva de pedras. O Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó,
e dir-lhe-ás: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa partir meu povo para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Após a sétima resposta negativa do faraó, Deus enviou uma forte chuva de granizo e fogo ao Egito. Mas antes instruiu, através de Moisés, que quem o temesse deveria se proteger da chuva para não morrer. Portanto, aqueles que temiam a Deus sobreviveram ao granizo, aqueles que não temiam, morreram. Com a chuva de granizo, o faraó prometeu libertar os hebreus. Porém, após a chuva de pedras ter cessado, não cumpriu a promessa. Infestação de gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. Com a oitava recusa do faraó em libertar os hebreus, Deus enviou durante um dia e uma noite uma infestação de gafanhotos que destruiu as plantações egípcias. O faraó pediu desculpas a Moisés e Arão e ofereceu a liberdade ao povo em troca de que a infestação parasse. Deus mandou soprar um vento forte que levou os gafanhotos do Egito para o Mar Vermelho. Entretanto, o faraó novamente não cumpriu a promessa e os israelitas permaneceram escravos. Escuridão, trevas. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias, não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava. Ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. Após o 9º pedido de Moisés e Arão negado pelo faraó, Deus enviou uma escuridão que dominou o Egito durante 3 dias. Com a escuridão, o faraó prometeu dar a liberdade aos hebreus, mas eles deveriam deixar os seus animais. Moisés explicou ao faraó que os israelitas precisavam dos animais para fazer os sacrifícios e cultos ao Senhor. O faraó prometeu novamente deixar que os hebreus partissem, se a escuridão cessasse, porém depois de ter o seu pedido atendido por Deus, não cumpriu a promessa. A morte dos primogênitos. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Depois do último pedido de Moisés e Arão negado, Deus enviou a 10ª e última praga ao Egito. Esta praga foi a responsável por matar os primogênitos, primeiro filho, de todas as famílias, humanas e de animais. Inclusive a do faraó, acabando com a sua descendência que iria assumir o reinado do Egito. Para proteger os hebreus, Deus, por meio de Moisés, instruiu que aqueles que o temessem deveriam passar sangue de cordeiro nas portas de suas casas. Assim, quando a morte atingisse os primogênitos egípcios, as famílias que tivessem sangue em sua porta seriam poupadas. A interpretação do trecho que conta sobre as pragas do Egito no livro Êxodo, da Bíblia, mostra 2 objetivos de Deus ao enviar pragas à região. Além da libertação do povo hebreu da escravidão, em algumas passagens é possível notar a tentativa de mostrar que o Deus cristão era mais poderoso que os deuses da mitologia egípcia. Estudiosos relacionam cada uma das pragas com o enfraquecimento de um deus egípcio diante de seu povo. O Egito tinha uma cultura politeísta, acreditavam em vários deuses, e esses deuses eram antropomórficos, ou seja, tinham uma parte do corpo humana e outra parte animal. Alguns animais também eram considerados divinos, como os gatos. Portanto, quando Deus Criador enviou as 10 pragas ao Egito, teria conseguido provar que os deuses da mitologia local não existiam ou eram fracos, pois não conseguiram acabar com as pragas.